No vídeo anterior eu falei quando os discípulos alertaram Paulo a não voltar a Jerusalém através do Espírito Santo. E eu contei todo o enredo, e quando Paulo volta a Jerusalém, que ele começa a falar sobre o evangelho, os judeus pegam ele, batem nele, prende, amarra, tudo aquilo que o profeta tinha liberado sobre a vida dele é cumprido. E aí tem algo que eu quero te chamar a atenção, porque Paulo ele usa aquilo que ele tem nas mãos. Ei, você pode julgar um cidadão romano? E gera um espanto naquele pessoal. Como assim você é cidadão romano? E eles ficaram atemorizados porque eles não podiam condenar um cidadão romano. E quando Paulo é levado para Cesareia, o sumo sacerdote o interroga, fala assim: você realmente é um cidadão romano? E ele fala assim: eu sou um cidadão romano. O sumo sacerdote ele se espanta e fala: eu paguei um alto preço para me tornar um cidadão romano. E Paulo libera uma palavra para ele profética, poderosíssima, que eu quero liberar sobre a tua vida hoje. Ele fala assim: eu herdei por nascimento. Porque aquilo que Deus libera para tua vida, homem nenhum, preço nenhum pode pagar, porque Deus te deu, Deus colocou em tuas mãos algo preciosíssimo, algo que só cabe a você. Então não adianta você se comparar com ninguém, porque aquilo que Deus colocou na tua mão, ele vai te usar, é um propósito seu, não é um propósito do outro. Da mesma forma que o propósito do seu irmão, o propósito dele não é o seu, então jamais se compare com o seu irmão. E ele conta o testemunho dele no caminho dele para Damasco, quando Jesus se apresenta para ele, fala: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? E ele perde a visão e ele é levado, e o profeta Ananias ministra sobre a vida dele, e ele conta todo o seu testemunho da sua conversão, de como ele perseguia os judeus e agora ele entendia sobre o Cristo, sobre as boas novas, e ele queria pregar sobre isso, só que Jesus libera uma palavra poderosa para ele: vá, eu te enviarei para longe, para os gentios. Então, voltando ao vídeo anterior, ele queria voltar para Jerusalém e Deus queria manter ele longe de Jerusalém, porque o chamado, o propósito dele não era em Jerusalém para os judeus, era para os gentios. Só que ele queria pregar para os judeus porque ele entendia a dureza de coração dos judeus, porque ele era fariseu, porque ele era judeu. Então ele entendia a dureza do coração, ele queria ministrar a palavra do Senhor para o povo dele. Deus, o chamado de Paulo era para os gentios, não era para os judeus. Isso pode soar como desobediência, eu sei, só que o princípio, o propósito, o que queimava no coração de Paulo, o que fez ele voltar para Jerusalém, era única e exclusivamente para levar a palavra de Deus para aquele povo, porque ele entendia que aquele povo precisava conhecer a verdade. E no versículo 11 do capítulo 23 do livro de Atos, a palavra de Deus vai dizer que Deus colocou-se